Jesus, amém? Amém. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Sinta alegre estar mais uma noite na presença do Senhor. A gente está louvando e engrandecendo aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Irmãos, a palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Samuel, seu capítulo 1. Eu já pude ver Deus confirmar essa palavra, né, irmãos? Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Seu verso é o 17. Louvado seja Deus. Todos encontraram, irmão? Livro de 1 Samuel, capítulo 1, seu verso é o 17. Vou estar fazendo a menção da palavra para a gente estar ganhando um pouco de tempo. Diz assim a palavra do Senhor, só o verso 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala a respeito, aleluia, de uma família, de um homem por nome de Eucana. E a Bíblia nos diz que esse homem era um homem que tinha duas esposas. Naquele tempo, um homem ele poderia ter duas esposas, ao ponto de que quando ele se casasse e aquela esposa não viesse a gerar filho, ela fosse estéril, ele poderia tomar outra mulher por esposa para dar continuidade à sua geração, à sua linhagem. E a Bíblia vai nos relatar que Eucana, ele tinha uma mulher por nome de Ana. Aleluia. Mas Ana era uma mulher infrutífera, uma mulher que não gerava. E Eucana veio a ter outra mulher chamada Penina. A Bíblia diz que Eucana, ele amava a Ana mais do que a sua outra esposa. E a Bíblia diz que de ano em ano, Eucana ele subia até Siló, aleluia, aonde se encontrava o templo do Senhor. E a Bíblia diz que de ano em ano ele sobe e ele vai levar a sua oferta, aleluia, e ele vai adorar o Senhor dos Exércitos. A Bíblia nos diz, irmãos, aleluia, que a família de Eucana era uma família que todos os anos, irmão, não faltava nenhum ano que ele não subisse com a sua família. E ali Eucana, ele dava porção, aleluia, aos seus filhos, ele dava porção à sua esposa para sacrificar e oferecer ao Senhor. Mas a Bíblia diz que por ele amar mais a Ana, a porção de Ana não era qualquer porção. A porção de Ana era porção dobrada, aleluia. Ou seja, ele dava mais a Ana do que a outra esposa, de que os seus filhos, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Ana ela não gerava, não tinha filho. Penina ela deu à luz, aleluia, alguns filhos. E por isso Ana se sentia, aleluia, ali uma mulher incapaz de gerar. Mas observe que todo momento em que nós nos encontramos sem capacidade, olhando para a situação das nossas vidas, Deus é aquele, irmão, que vai estender a mão. No momento em que nós pensamos que tudo vai estar terminado, Ele vai chegar para poder agir sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Ana, ela subia com seu esposo. A Bíblia diz que Ana, ela orava, aleluia, dentro do templo. Ela pedia, quem sabe, Senhor, abre a minha madre, me dá um filho, aleluia, louvado seja Deus. Mas só que a Bíblia nos diz o seguinte, que toda vez que Ana subia para sacrificar, Penina estava irritando Ana, ou seja, ela tirava a paz, ela tirava o sossego de Ana. Quem sabe ela não olhava para Ana dizendo: olha, eu tenho filho, tu não tem, tu é seca, tu é infrutífera, aleluia. A Bíblia diz que Ana, ela subia triste para o templo ali em Siló, mas a Bíblia não vai deixar de dizer que Ana subia
dia. Aleluia, o que é isso, irmão? É Deus dizendo para alguém: se alguém está te apontando, está te criticando, o inimigo tem usado de astúcia na vida de alguém para tentar te impedir. A luta está grande, a prova está difícil, mas você tem que continuar subindo para adorar. Ah, irmão, mas a luta travou. Continua subindo para o templo. Ah, irmão, lá em casa passou um vento, um furacão, e Deus está dizendo: continua subindo para adorar. Aleluia. Não deixa que ninguém venha parar a tua adoração. Glória a Deus. A Bíblia diz que todo ano Ana estava subindo ao templo, e a sua rival estava irritando. Mas Ana, ela não deixa de adorar, por mais que vinha amargura de alma, de espírito, mas Ana estava dizendo: ninguém pode parar a minha adoração, ninguém vai parar o meu clamor, ninguém pode parar a minha perseverança, porque maior do que a afronta é o Deus que está lá em Siló, disposto a ouvir a minha oração e agir para me dar uma grande vitória. Continua subindo para o templo. Muitas das vezes alguém pode questionar, mas o pregador não sabe como foi que o vento passou lá em casa. Mas Deus está dizendo: adora. Aleluia, a batalha travou. Deus está dizendo: continua adorando. Aleluia, louvado seja Deus. O negócio apertou de um lado, eu corri, apertou do outro. Deus está dizendo: continua subindo para adorar. Aleluia, continua sacrificando. Aleluia, porque Deus tem coisas preparadas para nos entregar. A Bíblia nos diz, irmão, nessa palavra, que Ana subiu. Ela orava e ela descia, mas ela ainda não gerava. E a Bíblia nos diz que um certo dia em que Ana sobe com a sua família, ela pega o sacrifício, ela deposita, aleluia, louvado seja Deus, no altar do sacrifício, e ela faz uma oração dentro do templo, dizendo: Senhor, se o Senhor abrir a minha madre, se o Senhor me der um filho, um varão, um homem, eu te entregarei, aleluia, para te servir no templo. Nem navalha se passará sobre a sua cabeça, nenhum dos fios do seu cabelo vai ser cortado. Ana estava dizendo: se o Senhor me der, eu estou reconhecendo que não é meu, mas é teu, e eu vou te entregar no altar. Observe que uma oração gerada no altar, ela vai ter efeito, irmão, porque uma oração gerada no altar não é qualquer oração, é oração de choro, é de intimidade. A Bíblia diz que nesse dia em que Ana sobe, a Bíblia diz que Ana, ela só consegue chorar, palavra não sai da sua boca. A tristeza era tanta que faltava palavra na boca de Ana, e Ana se derramava. Ana chorava ao ponto do sacerdote chamado Eli olhar para Ana e dizer: mulher, aparta de ti este vinho, até quando tu estarás embriagada? Observe, irmão, nesse momento Ana está ali chorando, se derramando, e a Bíblia diz que som nenhum saía da sua boca. Mas observe que Deus estava escutando a cada gota de lágrima que Ana derramava, a cada batida do coração de Ana quando pulsava. Deus estava entendendo que Ana não necessitava simplesmente de um filho para mostrar que ela podia gerar, mas Deus estava entendendo que o que Ana queria era que Deus fizesse um milagre na vida dela. Quantos estão entendendo, aleluia, a mensagem que Deus ele está ministrando nessa noite? Deus está dizendo para alguém nessa noite, no momento, aleluia, em que você se encontra em dificuldade. Tem muitas das vezes, irmão, que nós nos pegamos ali de joelho e muitas das vezes não sai palavra. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos abatidos, estamos feridos, mas a lágrima rola nos nossos olhos. Mas Deus entende que uma lágrima vale mais do que muita oração. Tem gente aqui, irmão, que se derramou perante o altar e disse: Senhor, eu não aguento mais, eu não estou suportando, entra com a providência na minha vida. Aí nessa noite Deus se levanta do trono para dizer: tem resposta chegando para a tua vida. Eu não sei qual foi o que tu pediu, eu não sei de que maneira foi, mas Deus está dizendo que tem oração aqui, pastor, que foi gerada no altar, e quando é gerada no altar, Deus tem resposta para entregar.
Aleluia. O que é gerado no altar, aleluia, o que começa sendo gerado no altar, não volta vazia, porque no altar tem resposta de Deus. A Bíblia diz que quando o povo ofertava no altar do holocausto, se sacrificava no altar, a Bíblia diz, irmãos, que se colocava em cima do altar, preparava o altar de sacrifício, e a Bíblia diz que Deus, ele respondia, aleluia, louvado seja Deus, a oferta. A oferta era queimada, a carne, a gordura, aleluia. E quando tinha oferta sendo sacrificada ao Senhor, também tinha a resposta na vida do povo. Então, se tem alguém no altar se derramando, nem mesmo que não consiga estar falando perante o altar do Senhor, mas Deus está dizendo que Ele entendeu o teu coração e a tua lágrima. Aleluia. A Bíblia vem nos dizer, irmãos, que Penina toda vez ela irritava. A Bíblia diz que Penina não tinha um só filho, ela tinha várias, mas me prova dentro da Bíblia qual foi o homem, aleluia, que fez história perante a palavra do Senhor. Foi vários filhos que Penina tinha, ou foi um filho gerado de uma oração no altar, aonde aleluia, o sacerdote, ele disse: olha, mulher, aparta esse vinho de você, até quando tu estará embriagada? E ela disse: olha, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu não tomei vinho, não tomei bebida forte, eu estou amargurada de espírito, estou perante um altar, derramando as minhas lágrimas, aleluia, em oração ao Senhor. Observe que ela não diga para o sacerdote: estou com uma causa em oração, e ela não diga qual é a causa que ela está orando, mas o sacerdote vai liberar uma palavra dizendo: olha, que seja feita conforme a tua petição. A Bíblia diz que Ana sai do templo, ela segura a palavra que foi liberada. Observe que como é que um milagre é gerado no altar e como é que o milagre vai acontecer. A oração foi derramada perante o altar do Senhor, em lágrimas, aleluia, com dores, com sussurros, e a Bíblia diz que o fruto daquela oração sai debaixo de uma palavra liberada pelo sacerdote. Ana pega a palavra, ela guarda a palavra, ela também confia na palavra. Glória a Deus! Tem alguém que não está pegando a senha ainda. Glória a Deus! Eu vou repetir: Ana pega a palavra, Aleluia! segura e guarda a palavra, Glória a Deus! e ela confia na palavra. Glória a Deus, aleluia. Ana pega a palavra no tempo, sai com a palavra, guarda a palavra e confia na palavra, e ela espera na resposta de Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que sai do altar, que é gerado no altar e é liberado perante o altar, Deus está dizendo: vai se cumprir. Mas confia na palavra, sai do templo segurando, sai do templo confiando, sai do templo guardando a palavra, que Deus está dizendo: enquanto tu segura a palavra, enquanto tu guarda a palavra, enquanto tu confia na palavra, Deus está dizendo: eu estou gerando milagres sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas muitas das vezes nós entramos no templo, até nos derramamos na presença, saímos com a palavra, e quando chegamos ali fora nós perdemos a palavra. Mas a Bíblia me diz que o milagre acontece na vida de Ana, porque Ana confia na. Pega essa senha que é de graça. Glória a Deus! Não adianta eu ouvir a palavra e não guardar a palavra e confiar na palavra. É assim que o milagre ele é gerado. Glória a Deus! A Bíblia vai dizer que Ana, ela não deixa de adorar. A Bíblia diz que ela desce e volta para sua casa. A Bíblia diz que durante aquela noite o Senhor ele se lembrou de Ana.
A Bíblia diz que quando o Senhor se lembra de Ana, o milagre vai ser gerado dentro de Ana. Um milagre que começou lá no altar, no templo, lá em Siló. Aquilo que Ana orou e pediu para Deus, agora Deus começa a gerar dentro de Ana um menino por nome de Samuel, um grande profeta, se não um dos maiores profetas do Velho Testamento. Um homem que se tornou profeta, juiz e sacerdote perante o Senhor. Um menino que crescia dentro do templo, não só em estatura, mas em sabedoria e conhecimento, e na presença do Espírito de Deus. A Bíblia nos diz que Deus se lembra de Ana, e Ana vai gerar aquela criança. E a Bíblia diz que quando a criança nasce, Ocana ele vai subir novamente para Siló, para adorar o Senhor. E Ana ela vai dizer: não subirei ainda, vou ficar até que o menino cresça um pouco e desmame o menino. E quando eu subir a Siló, vai ser o tempo de eu subir e entregar a Deus aquilo que eu orei e fiz voto com Ele. Aleluia. A Bíblia diz que o tempo chega, Elcana sobe, Ana não sobe esperando a criança desenvolver. Mas a Bíblia diz que no tempo determinado, em que a criança já podia ser separada da sua mãe, Ana se lembra que há um tempo que ela fez uma promessa diante do altar, e ela também teria que cumprir aquilo que ela fez em promessa com o Senhor. Tem pessoas que não estão lembrando daquilo que, aleluia, que ofereceu perante o altar, e nessa noite Deus está chegando para lembrar, para te dizer: lembra da promessa, lembra daquilo que tu entregou no altar. Aleluia, louvado seja Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós depositamos no altar, queremos entregar a Deus, mas depois que Deus abençoa, eu não lembro mais do que foi que eu prometi. Pelo amor de Deus, se tu não está lembrando, Deus desceu no arraial para dizer: eu sou o Deus que estava no altar, ali em Siló, perante a tua oração, que atendeu a petição do teu coração. Agora cabe a você retribuir aquilo que você disse. Senhor, se o Senhor fizer, Glória a Deus, aleluia. eu também farei a minha parte. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus abençoa a Ana. Aí Ana se lembra: eu fiz um voto ao Senhor, e eu tenho que voltar a subir para Siló, para o templo, e eu tenho que levar a minha oferta, qual eu fiz um voto com o Senhor. A Bíblia diz que Ana sobe com aquela criança, e chega lá dentro do templo ao sacerdote, ela entrega a criança. Ele não sabia o que foi que Ana tinha pedido em oração, mas ele liberou uma palavra: que seja feita conforme a tua petição. Mas observe que Ana sobe com aquela criança, entrega a criança perante o altar do Senhor ao sacerdote, e ela vai dizer para o sacerdote: aqui está a criança, há quanto tempo atrás eu vim orando ao Senhor neste altar, pedindo ao Senhor que me desse, e eu fiz um voto que se o Senhor me desse, eu entregaria para ficar a serviço do Senhor no templo. E aqui está o meu voto, aqui está a criança perante o altar. A Bíblia diz que Ana ela entrega no altar, mas quando ela sai daquele templo novamente, o sacerdote vai liberar mais uma palavra sobre a vida de Ana. Eu tenho um mistério para entregar da parte de Deus aqui, irmão, e o negócio é forte. A Bíblia diz que Ana fez um voto, e Deus foi lá e agiu. Agora Ana se lembra que ela tinha feito um voto com Deus. Ela sobe para o templo e paga o voto ao Senhor. O sacerdote na segunda vez libera outra palavra: Deus te dê filhos que venham em lugar deste que tu está dando perante o altar do Senhor. Observe que Ana não é besta. Ana tinha gerado um filho, Samuel, mas quando o sacerdote libera uma palavra que Deus te conceda mais filhos, Ana toma posse novamente, volta para casa, e a Bíblia vai dizer que Ana vai conceder mais filhos. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente faz um voto ao Senhor, voltamos para cumprir. A Bíblia diz que quando nós somos fiel, a
Bíblia diz que Deus também é fiel conosco. A Bíblia nos diz que aquele que é fiel no pouco, também, aleluia, será fiel no muito. A Bíblia diz que se eu for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor também me colocará. A Bíblia diz que Ana leva um e sai debaixo de outra palavra. E a Bíblia diz que Ana também não vai gerar não só mais um filho, como outros filhos depois daquela palavra. Glória a Deus. É tempo de eu e você cumprir aquilo que nós dissemos um dia: Senhor, se o Senhor fazer na minha vida, eu farei por Ti. Se o Senhor operar na minha vida o milagre, eu também vou Te honrar. Eu observo nessa palavra, eu volto lá no livro de, aleluia, no livro de Gênesis. A Bíblia diz que Jacó, ele engana seu pai e seu irmão, e ele foge para não ser morto. A Bíblia diz que ele chega em um lugar, ele dorme de noite, ele pega uma pedra, bota a sua cabeça, faz a pedra de travesseiro, e a Bíblia diz que ele está a caminho da casa de Labão, da sua parentela. A Bíblia diz que Jacó, ele chega ali naquele lugar, a Bíblia diz que ele faz um voto com o Senhor. Qual é o voto que ele faz com Deus? Senhor, se o Senhor me levar em paz até o meu destino, me dê pão para que coma, aleluia, me abençoar, louvado seja eu, em tudo, aleluia, eu também te darei o dízimo. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jacó ele pega uma pedra, a pedra que ele dormiu, ele levanta um altar naquele lugar, faz um voto com Deus, dizendo: se o Senhor me levar a esse destino, me der pão para que coma, me livrar do perigo, me levar são e salvo, em tudo eu te honrarei. A Bíblia nos diz que Jacó, ele chega até Labão, são, salvo, ele acha água para beber, ele acha pão, ele acha de tudo. Deus estava com Jacó. A Bíblia nos diz que Jacó, ele enriquece naquele lugar. Ele vai ter rebanhos de cabras, de ovelhas. Ele enriquece e o tempo passa. Ele vai ter família naquele lugar. Ele vai ter gado, ele vai ter riqueza. E a Bíblia vai dizer que quando Deus aparece para Jacó, Deus aparece dizendo: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Só que ele tinha feito um voto, e a Bíblia diz que o lugar daquele voto se chamava Betel. Só que Jacó, ele não vai cumprir com aquilo que ele disse que faria ao Senhor se o Senhor honrasse a ele. Só que a Bíblia nos diz que Deus vai aparecer para Jacó. E quando ele olha para Jacó, o que ele vai dizer para Jacó? Ele não vai dizer: eu sou o Deus de Abraão. Ele não vai dizer: eu sou o Deus de Isaac. Mas o Senhor vai chegar para Jacó, pastor, e vai dizer: eu sou o Deus de Betel. O que foi feito de Betel? Um voto. Por que é que Deus agora está se referindo a Jacó, não como Deus de Abraão, não como Deus de Isaac, mas como Deus de Betel? Era Deus dizendo para Jacó: eu sou o Deus de Betel, aonde tu levantaste um altar e me fizeste um voto. Glória a Deus. Aleluia. Sou Deus de Betel. Era Deus dizendo: tem alguma coisa, aleluia, que foi feito um voto lá atrás, que Deus está dizendo: eu sou Deus daquele voto que tu fez. Aquilo que eu e você votamos a Deus, temos que cumprir. Eu não sei de que maneira, mas Deus nessa noite está falando: lembra do voto e volta para cumprir. Sobe a Siló novamente para entregar perante o altar. Não estou falando, irmão, só em valores.
É tanta coisa que nós fazemos. Senhor, se o Senhor me abençoar nisso, eu vou fazer isso. Se o Senhor entrar com providência aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu não estou falando só em valores. Senhor, eu quero uma libertação nessa área. Se o Senhor libertar, eu faço um voto aqui contigo. E eu farei isso perante o Senhor. E muitas das vezes Deus entra e age. E nós esquecemos que voltamos com o Senhor lá atrás. Mas nessa noite Deus chegou para dizer: eu sou o Deus de Betel. Somente creia que o Senhor ele tem como agir naquilo que o Senhor depositou diante do seu altar. Ele tem como agir perante aquilo que foi depositado no altar, porque Ele é Deus. Por mais que o tempo está passando e eu olhe para um lado e para o outro, não estou vendo o resultado, mas Ele está dizendo: mas eu ainda sou Deus. O que tu viste, Jeremias? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Deus está dizendo: a palavra foi liberada. Sai do templo, segura a palavra, toma posse da palavra, guarda a palavra e espera confiando na palavra. Amém, irmãos? Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos aqui. Até aqui o Senhor ele me ajudou. Eu creio que ninguém vai sair daqui vazio.